Eu quero, nessa manhã, falar de 3 verdades que vai nos ajudar a fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Porque essa realidade, na verdade, nos envergonha. Eu, como pastor, eu tenho vergonha dessas estatísticas. Eu não sei se você, como cristão, como você se sente ao ver esta realidade, que um pouco mais de 2000 anos, o Senhor Jesus, Ele nos deu uma ordem, Ele nos deu uma missão, e se passaram todo esse tempo, e nós ainda estamos muito longe de cumprir essa missão. Como vemos, mais ou menos 2 bilhões de pessoas não têm acesso ao Evangelho. E essa realidade precisa mudar, mas para que essa realidade mude, nós como cristãos, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Amém? A primeira verdade que eu quero falar com você é que a missão, ela é de Deus. Amém? A missão, ela não é da Igreja Batista Peniel, ela não é de uma determinada agência missionária, a missão é de Deus. E é Deus que sempre toma a iniciativa em cumprir a missão, para que a missão ela possa ser concretizada, ela possa ser realizada. Nós vemos isso aqui no livro de Jonas. Você lê o capítulo 1, os primeiros versículos, você vai ver que Deus chamou a Jonas. E depois que Jonas ele não obedeceu o chamado de Deus, na verdade, nós conhecemos a história do profeta Jonas, é um dos profetas mais conhecidos, e Deus, ele, depois de trabalhar na vida de Jonas, ele envia novamente a Jonas para onde ele desejava que ele cumprisse o seu chamado, a sua missão, aquilo que Deus estava colocando nas suas mãos. E é interessante que essa verdade de que a missão ela é de Deus, ela nos traz algumas realidades que nós devemos pensar. Porque se a missão é de Deus, isso significa que a missão ela vai se cumprir. Amém? Você se alegra com isso, em saber que a missão vai se cumprir? O Senhor Jesus, Ele nos deu uma ordem, Ele falou, portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações. Nações no grego não significa somente uma nação politicamente organizada, mas aí no grego está falando de povos, de etnias. E se você vai lá em Apocalipse, você vai ver que João, ele teve uma visão. E o que João viu nessa visão? Diz lá que João viu pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os lugares, louvando e adorando ao Senhor. Esse é um dos versículos que eu mais me alegro quando eu leio. Por quê? Porque nesse versículo eu vejo a concretização da missão. A missão, ela vai se cumprir, por quê? Porque a missão é de Deus. Amém? A missão é de Deus. Lá no reino dos céus vai haver pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todos os lugares. A missão é de Deus e a missão ela vai se cumprir. A segunda verdade é que se a missão é de Deus, Deus ele vai prover todos os recursos necessários para que essa missão possa se cumprir. Muitas vezes nós colocamos muitos obstáculos, muitas dificuldades para ir e fazer aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Mas a missão é de Deus, e se Deus, Ele está nos chamando, Ele está nos enviando, Deus, Ele vai prover todos os recursos necessários. Amém? O Senhor Jesus, Ele falou, rogai ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Quem é o Senhor da seara? É Deus, é o Todo-Poderoso. Então Ele vai prover todos os recursos para que a missão ela possa ser concretizada, ela possa se cumprir. E a missão ela vai se completar porque a missão ela é
é de Deus. E a missão, ela é de Deus. E um dos objetivos de Deus é manifestar da sua glória em todos os povos, em todas as nações. Nós lemos o livro de Salmos e nós vemos em vários salmos o salmista declarando, expressando o desejo do Senhor, do que sua glória e sua presença encha toda a terra. Se você ler desde Gênesis, lá no Éden, você vai ver Deus em busca do homem perdido. Desde quando o homem desobedeceu ali no jardim, nós vemos Deus tomando a iniciativa e buscando o homem perdido. Agora, você pode me perguntar, pastor, mas se a missão é de Deus, se a missão ela vai se cumprir, se todos os recursos necessários estão dispostos para cumprir a missão, por que que a missão ainda não se há concretizado? Por que que a missão ainda não se há cumprido? É muito importante nós entendermos. O apóstolo Paulo, ele fala assim que a salvação está à disposição de todos os homens. Amém? E ele fala, a saber se com teu coração você crer que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, e você o confessar com a sua boca que Ele é Senhor, você será salvo. E aí o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele faz uma pergunta, mas como eles vão confessar a Jesus como Senhor, se eles ainda nunca ouviram? Como eles ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? É muito importante nós entendermos essa verdade, que para que as pessoas elas possam ser salvas, elas possam alcançar a salvação, é necessário que elas ouçam o Evangelho. Amém? E segundo nós vimos aqui, existe mais de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ainda ao Evangelho. E essas pessoas, elas nascem, elas crescem e elas morrem, muitas delas, sem ouvir falar de Jesus. E essas pessoas, por causa disso, estão condenadas. Ou você acredita que existe uma outra forma pela qual as pessoas possam ser salvas? Não. A palavra de Deus é muito clara, que não existe nenhum outro nome nos céus, na terra, em nenhum outro lugar, pelo qual as pessoas elas possam alcançar a salvação. Para que elas possam ser salvas, elas têm que ouvir e crer no Evangelho. O apóstolo Paulo, ele falou, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A missão é de Deus. E o alvo da missão, elas são os perdidos. Deus, ele chamou Jonas, e ele falou para Jonas, olha, você vai a Nínive e prega o arrependimento, porque a maldade daquele povo já chegou diante de mim. O Senhor, ele ia trazer juízo sobre Nínive, mas antes de trazer juízo sobre Nínive, ele estava enviando um profeta para anunciar a salvação, para pregar o arrependimento àquele lugar. O alvo da missão são os perdidos. Agora, aonde estão os perdidos? No vídeo que nós vemos, nós podemos ter aí uma visão clara. Aonde estão as pessoas que ainda não têm acesso ao Evangelho? Mas eu quero dizer para você uma verdade muito grande. Existem pessoas muito perto de você, que o conhecimento que elas têm de Jesus ainda
que elas estão num país cristão, onde existem muitas igrejas, muitas Bíblias, mas o conhecimento que elas têm de Jesus é insuficiente para que elas possam confessá-lo como Senhor, como Deus e serem salvas. Eu nasci numa família católica, comecei a fazer o catecismo, mas se não fosse um companheiro, um vizinho, que me falasse do Evangelho, eu ainda estava perdido. Porque ainda que eu nasci numa família chamada cristã, eu ia na igreja, o conhecimento que eu tinha de Jesus era insuficiente para que eu possa ser salvo. E eu estava perdido. Eu estava perdido mesmo crescendo numa família cristã. E nós necessitamos entender isso, que os perdidos, eles não estão perdidos somente porque eles estão nas drogas, porque eles estão na prostituição, porque eles estão na criminalidade, porque quando nós falamos de perdidos, muitas vezes nós pensamos nessas pessoas. As pessoas que estão cometendo crimes, que são viciados, que estão se prostituindo, mas toda pessoa que não está em Cristo, ela está perdida. E o destino dela é o inferno. Às vezes eu penso que muitos cristãos, eles não acreditam da realidade e da verdade do inferno. Porque é impossível você acreditar que o inferno é real, que o destino das pessoas que não receberam a Cristo, que não confessaram a Cristo, é um inferno. E você vê muitas vezes os seus familiares, os seus amigos, dia a dia mais próximo do inferno, e você ficar indiferente a essa verdade. Você ficar indiferente a isso. O alvo da missão são os perdidos, e os perdidos são aquelas pessoas que estão sem Cristo, independentemente da sua condição social, se ela está nas drogas, se não está, se ela está vivendo uma vida de criminalidade, ou é uma pessoa aos olhos da sociedade, uma pessoa muito boa, uma pessoa justa. Mas se ela está sem Cristo, o destino dela é o inferno, e a única coisa que pode livrar ela do inferno, ela é confessar a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. E nós não podemos ser indiferentes. Jonas, ele estava indiferente. O Senhor mandou ele para Nínive, para ele pregar o arrependimento, a salvação. Ele tomou uma embarcação em destino contrário, foi lá para o porão do navio e estava dormindo. E aí Deus mandou um forte vento, se levantou uma grande tempestade no mar, a tal ponto que os marinheiros que estavam ali pensaram que o barco se ia partir, que eles iam naufragar, iam afundar. Eles começaram a lançar todas as suas coisas ali ao mar. E diz que todos os marinheiros, todos que estavam ali no navio, estavam clamando misericórdia. Todos eles estavam clamando. Eu quero ler aqui para você no capítulo 1 de Jonas, para você ter uma ideia. Versículo 11 do capítulo 1. Disseram-lhe, não, versículo 11 não, perdão. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para que o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos.
e diziam uns aos outros: vinde, e lançamos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Enquanto o navio estava naufragando, os marinheiros todos desesperados, correndo de um lado para o outro, lançando todas as coisas ao mar, clamando aos seus deuses. Jonas estava lá indiferente, dormindo no profundo sono, ao ponto do capitão do navio chegar a ele e falar: o que está acontecendo? O que você tem? Seu dormilão, acorda! Parece a igreja dos nossos dias, não é verdade? As pessoas indo em destino ao inferno e nós brincando, na verdade, de ser crente, achando que a igreja tem um dever de nos entretener, que o culto seja agradável para nós, preocupado em nos autossatisfazer, indiferente à realidade das pessoas que estão à nossa volta. A palavra de Deus fala: livra os que estão destinados à morte. O alvo da missão são os perdidos. Em uma das nossas igrejas, uma missionária que estava lá, ela me contou um episódio que aconteceu lá, que eles fizeram um evento evangelístico lá para os jovens, e ela reuniu os jovens, para fazer uma estratégia evangelística, para alcançar outros jovens. E aí uma moça da igreja falou assim para ela: olha, a gente pode pegar folhetos, e ir na frente das igrejas, e os jovens que vai saindo da igreja, a gente vai entregando os folhetos e convidando para ir para o nosso culto de jovens, para a nossa igreja. Aí a missionária ficou indignada, falou: mas como assim? O nosso alvo não são eles. Se eles já estão na igreja, se eles já são crentes, eles não necessitam de salvação. Nós temos que ir na frente das baladas, das discotecas, das festas, nos parques, aonde estão as pessoas que não conhecem a Deus. O nosso alvo são os perdidos. O nosso alvo são os perdidos. A missão, ela é de Deus. E Deus, Ele nos convida a participar daquilo que Ele está fazendo no universo. Amém? Porque Deus, Ele está trabalhando aceleradamente para que essa missão ela possa se cumprir. Eu tenho lido e ouvido testemunhos de muitas pessoas que elas estão lá no mundo muçulmano, na verdade, nesses países onde não tem acesso ao evangelho, onde não tem Bíblia, não tem igreja. As igrejas que lá existem são escondidas por causa da perseguição. E eu tenho ouvido o testemunho de pessoas que elas têm se convertido porque Deus se tem auto-revelado a elas. Muitas delas têm sonhado com Jesus, têm tido visões e têm tido um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque a missão, ela é de Deus. Amém? E Deus, Ele está trabalhando para que essa missão, ela venha a ser concretizada, ela venha a ser cumprida. E o alvo da missão são os perdidos. São os perdidos. Nós vimos aqui uma realidade financeira. Não é a realidade da nossa igreja, Esse quadro mostrou a realidade da igreja de Cristo que está no mundo, a igreja universal, mas nos envergonha em saber que apenas 2% dos recursos que os cristãos recebem, eles ofertam para o reino de Deus. Apenas 2%. Em que
as pessoas elas gastam muito mais dinheiro com muitas coisas que não têm relevância, não têm importância, não nos leva a lugar nenhum, do que investir no reino de Deus, do que investir na salvação das pessoas. E para que esse quadro ele venha mudar, a nossa atitude, ela tem que mudar. Jonas, ele atuava daquela maneira porque ele não entendia o amor de Deus. E nós também, muitas vezes, não entendemos o amor de Deus. A palavra, o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Éfeso, ele orou para que os irmãos ali de Efésios, eles pudessem compreender a altura, a profundidade, a extensão do amor de Deus. E o apóstolo Paulo fala, olha, o amor de Deus, ele supera, ele estende a compreensão humana, a razão humana, o conhecimento humano. Porque depois que Jonas pregou ali na cidade de Nínive, e para a surpresa dele, toda a cidade se converteu, se arrependeram, e Deus ia poupar a cidade. E Jonas, ele se entristeceu, ele ficou irado, porque ele não queria isso. E Jonas não queria, porque ele não compreendia o amor de Deus. E Deus fez crescer aquela planta ali, que trouxe sombra sobre a cabeça de Jonas, que estava ali sentado à entrada da cidade. E depois, no dia seguinte, Deus fez que um verme nascesse ali naquela planta e a comesse. E o sol começou ali a importunar a Jonas, e Jonas se amargou, disse até a morte. E Deus pergunta para ele, Jonas, é justo essa tua indignação? Somente por essa planta que não te custou nada, você não fez nada para que ela nascesse, para que ela crescesse. E você se indignou tanto por causa dela. E o Senhor fala, e eu não vou ter compaixão dessa grande cidade de Nínive, onde existe mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita e esquerda. Jonas, ele não compreendia o amor de Deus pelos perdidos. E nós também ainda não compreendemos o amor de Deus pelos perdidos. Por isso, a nossa indiferença em fazer alguma coisa, por isso não nos preocupa. Bom, eu já estou em Cristo, eu já estou salvo. A missão é de Deus. O alvo da missão são os perdidos. E o instrumento de Deus é a igreja. O instrumento de Deus é a igreja. A igreja, o que ela é? Ela é o corpo de Cristo. Amém? E o que você é? Você é membro desse corpo. A igreja é o corpo de Cristo e você é um membro desse corpo. Então, quando nós falamos que a missão é de Deus, que o alvo da missão é os perdidos e que o instrumento de Deus é a igreja, nós estamos falando que o instrumento de Deus é você, porque você é membro do corpo de Cristo, você é a igreja. E o instrumento de Deus é você, e Deus quer usar você. Deus quer usar os seus recursos, porque os seus recursos são dele. A palavra de Deus fala, minha é todo ouro, meu é toda a prata, o Senhor pertence todas as coisas. E aonde estão as riquezas de Deus? Estão em todo o universo, está no seu bolso, está no meu bolso. Tudo é de Deus. E Deus quer usar o instrumento, os recursos que Ele tem te dado para a extensão do reino dEle. E é muito importante que você assuma
a sua responsabilidade naquilo que Deus está fazendo no universo. Porque, como eu falei, a missão ela é de Deus, e Deus a está realizando, mas Deus, Ele chama você e eu para ser participante daquilo que Ele está realizando no universo. Deus, Ele chama você para ser participante daquilo que Ele quer fazer na sua comunidade, no seu bairro, na sua família. Ele não quer que você somente seja um telespectador, que fica olhando aquilo que Deus está realizando, fazendo, não. A missão ela vai se cumprir porque é de Deus, mas Deus quer usar você. Ele quer que você participe daquilo que Ele está fazendo. Outro dia, eu estava com a minha esposa, eu estava aqui no açaí aqui, eu estava saindo, aí encontrei com um irmão que está em uma das nossas igrejas, e cumprimentei ele, né? E aí falei para minha esposa, esse irmão era meu amigo de adolescência, a gente cresceu no mesmo bairro, né? E quando eu me converti, ele era uma pessoa que tirava sarro, porque naquela época, eu me converti no ano 81, não tinha tanto crente, não era comum, e você era motivo de chacota, de sarro, e ele era um dos que tirava sarro. Eu orava por ele, e agora me alegro, que eu vejo ele me cumprimenta com a paz do Senhor, me abençoa. Por quê? Porque, de uma certa maneira, eu fui participante daquilo que Deus fez na vida dele. Quando eu vejo um muçulmano, ou leio acerca de um muçulmano, que teve uma auto-revelação de Deus e entregou a sua vida para Jesus, eu me alegro, porque eu estou orando para que os muçulmanos sejam salvos, para que eles possam encontrar a Jesus. De uma certa maneira, eu fui participante daquilo que Deus está fazendo na vida desses homens. Deus, Ele te chama para ser participante. Quando eu vejo um vídeo missionário, eu me alegro em ver o testemunho dos missionários. Quando eu vou visitar eles no campo, porque eu vejo ali o resultado do trabalho deles, eu me alegro. Por quê? Porque eu estou orando para que isso aconteça. Porque eu estou contribuindo para que isso aconteça. Deus te está chamando para você ser participante daquilo que Ele está fazendo no universo. De repente você não teve um chamado para deixar tudo, ir para o Peru, como eu fui, e para a África, como a pastora Tânia foi, e para o CTM, como nós temos ali muitos jovens ali. Mas isso não significa que você está excluído daquilo que Deus está realizando. Deus, Ele está te chamando para você ser participante. Quando eu estava no Peru, eu fui pregar numa conferência missionária numa igreja em Lima, e quando eu preguei ali, eu dei testemunho do trabalho que nós realizávamos ali nas comunidades nativas, ali na selva. E quando terminou ali o culto, uma irmã ali me procurou e falou: pastor, como eu estou feliz. Sabe por quê, pastor? O senhor falou o nome de uma comunidade que eu nasci lá. E como eu orei para que alguém fosse pregar, dar assistência ali às igrejas que estavam ali. E eu falei para aquela irmã: eu fui resposta à sua oração. Deus me enviou para aquele lugar porque você orou, você clamou. Aquela irmã, ela foi participante do nosso ministério ali, daquilo que Deus estava fazendo naquele lugar através das nossas vidas. E Deus, Ele quer usar você. Você é o instrumento de Deus. Você é o instrumento de Deus. Deus quer usar as suas vidas. Eu costumo dizer que quando alguém me chama, que fala assim: pastor,
Eu tenho um familiar, um amigo que ainda não conhece a Jesus, e eu vou marcar um dia, um café, uma janta, um almoço, para que o Senhor vá lá e possa testificar de Jesus para ele. Eu falo, olha, me alegraria muito em estar com você e tomar seu café e comer seu almoço, mas se fosse desejo de Deus que eu pregasse para o seu amigo, para o seu familiar, ele seria meu amigo, não seu. Deus quer usar a sua vida. Deus te está dando a oportunidade e o privilégio de ser participante daquilo que Ele quer fazer na vida desse seu amigo. E não seja um Jonas. Não fuja da responsabilidade que Deus está colocando nas suas mãos. Porque o que Deus quer realizar na sua vida e através de você é grande. É grande. Você pode começar a mudar essa realidade daquilo que nós vemos no vídeo. Deus, Ele quer nos usar como instrumento para o cumprimento da sua missão. E a sua missão, como eu falei, vai cumprir porque é dele. Se eu falo assim, Senhor, eu estou cansado já de ser pastor, estou cansado de pregar, de evangelizar, já quero me aposentar já. O Senhor vai levantar outra pessoa e vai fazer e vai realizar muito melhor do que o que estava fazendo, o que eu estava realizando. Sabe por quê? Porque é a obra de Deus. A missão é dele. Ele quer usar a minha vida. Mas se por alguma maneira eu me nego a fazer aquilo que Deus deseja que eu faça, Ele vai levantar outra pessoa e a missão vai ser cumprida, vai ser concretizada, porque a missão é dele. Mas Ele te dá o privilégio de participar daquilo que Ele quer realizar na vida de outras pessoas, através do seu testemunho, para as pessoas que estão perto de você, através das suas orações para as pessoas que estão longe, e através da sua contribuição. Nós temos algumas pessoas que, no nosso ministério mesmo, que elas estão no campo missionário. E essas pessoas, elas foram para o campo missionário e elas estão se autofinanciando. Elas entenderam o chamado de Deus. E elas compraram a sua passagem e foram para o campo. Usam parte do sustento que ela tem, pensão, aposentadoria, estão se autofinanciando. Estão se sacrificando, renunciando família, amigos, para poder ser participante daquilo que Deus está fazendo neste lugar. Enquanto isso, muitos na igreja estão como Jonas, deitado lá no porão do navio, num alto e profundo sono, roncando, num profundo sono, indiferente àquilo que Deus está fazendo, indiferente ao destino dos perdidos. Existem perdidos que estão muito longe de nós, que a morte deles e a ida deles para o inferno muitas vezes não nos alcança, mas existem pessoas que estão muito perto. E é necessário que você tenha essa consciência que o inferno, ele é real. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que uma das coisas que Jesus mais falou é sobre o inferno. E que você mude a sua postura, a sua atitude para com essas pessoas que estão perto de você, que estão indo para o inferno. A única coisa que pode livrar elas é Jesus.
é Jesus. E Jesus você tem. Amém? Porque se você não tem, você pode recebê-lo nesta manhã. Você pode confessá-lo nesta manhã e mudar o seu destino também. Porque antes, ainda que eu tinha uma religião, eu estava indo para o inferno e não sabia. Eu acreditava que a minha religião me ia salvar. Eu estava cego. Mas os meus olhos foram abertos. E eu espero que você possa ser um instrumento de Deus para abrir os olhos de muitas pessoas que estão cegas, que estão perdidas. Às vezes elas têm dinheiro, têm influência na sociedade, mas estão indo para o inferno e não sabem. Mas você pode abrir os olhos dela. Fique de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. O vídeo que nós vemos, ele terminou nos desafiando. O que vamos fazer? E nessa manhã eu termino. O que você vai fazer? De repente eu falei de algumas verdades nesta manhã que você não conhecia. Mas agora você conhece. Algumas verdades com respeito à missão de Deus. E Deus, Ele quer te usar como instrumento. Ele quer usar as suas orações, Ele quer usar os seus recursos. Ele quer usar a sua vida, o seu testemunho, para que pessoas que estão perdidas, elas possam alcançar a salvação. E que você nesta manhã, aí no seu lugar, você possa dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser participante daquilo que o Senhor está realizando no universo, Senhor. Através das minhas orações, Senhor. Através da minha contribuição, Senhor, eu quero contribuir mais. Através do meu testemunho, Senhor, eu quero ser participante, ó Deus, daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, no universo. Eu quero participar daquilo que o Senhor quer fazer na minha família, na minha comunidade, no meu bairro, Senhor, na minha cidade. Que você possa dizer sim ao Senhor, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu entrego a minha vida, eu coloco à tua disposição, Senhor, a minha vida, os meus recursos. Eu quero ser participante da tua obra no universo, da tua missão. Aí no seu lugar, ore ao Senhor, diga ao Senhor: Senhor, eu quero participar. Eu quero ser um instrumento teu para alcançar os perdidos. Fale ao Senhor aí aonde você está. Enquanto nós cantamos essa canção, diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser um instrumento teu. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto,
onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua glória em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Eterno Deus, no nome de Jesus, eu quero orar nesta manhã, Senhor, por cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Oh Deus, que nesta manhã, Senhor, oh Senhor, eles possam sair deste lugar, ó Deus, oh Senhor, comprometidos, ó Deus, com a tua missão, Senhor. Deus, no nome de Jesus, Senhor, coloca no coração deles, Senhor, na alma dos teus filhos, Senhor, o peso, ó Deus, daqueles que estão destinados à morte, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que os teus filhos nesta manhã, Senhor, eles possam sair deste lugar, ó Deus, desafiados, Senhor, a ser seu instrumento, ó Deus, para a salvação daqueles que ainda não te conhecem. Deus, abre os olhos dos teus filhos nesta manhã, e que eles possam ver os campos que estão brancos, Senhor, para a colheita. Abre os olhos dos teus filhos nesta manhã, e eu te peço, Senhor, que o Senhor os use, que o Senhor os use, ó Deus. Senhor, que a tua autoridade, Senhor, esteja sobre os teus filhos, Senhor. Coloca palavras de vida eterna na boca deles, Senhor. Que eles sejam um instrumento de salvação, Senhor, para os seus familiares, para os seus amigos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, a nossa vida está diante de Ti, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo no